Oi, turma! E hoje nossa aula será sobre as relações interpessoais, né? As duas primeiras aulas a gente debateu sobre trabalho em equipe, trabalho em grupo, sobre os aspectos teóricos da psicologia, da sociologia, né? Como a psicologia e a sociologia influenciam o indivíduo, as relações sociais, e vamos hoje, enfim, chegar nas relações, né? Nesses fatores, no indivíduo inserido na sociedade. Relacionamento interpessoal. Como podemos definir relacionamento? Então, o relacionamento ele é definido como a capacidade de relacionar-se ou conviver com outras pessoas, comportamento pessoal e social. Então, relacionamento é uma essência do homem. O homem ele tem essa essência, é uma essência inata. Então, nós temos essa capacidade de relacionamento. E como são as relações, né? A relação intrapessoal e a relação interpessoal. As relações interpessoais acontecem por meio da interação compartilhada por duas ou mais pessoas. E a relação intrapessoal, o que seria? Né? Vocês sabem o que é relação intrapessoal? A relação intrapessoal seria a comunicação comigo mesmo. Ou seja, é uma comunicação que o ser humano ele tem para com si mesmo, né? Antes de desenvolver a questão do relacionamento interpessoal, a gente tem que começar o quê? A nossa relação intrapessoal. As interações não acontecem no vazio, acontecem em diversos contextos, sejam eles organizações, educações, em ambientes sociais, em casa, ou numa calçada, com os amigos, ou seja, tudo que envolve relações, né, pessoas, grupos, equipes, a gente denomina como que? Relações interpessoais, né? E quando a gente fala só de uma relação de uma pessoa para consigo mesmo, para com ela, né, seria a comunicação que seria a relação intrapessoal. Relações interpessoais. E o que é que a gente tem que ter? Né? O que é que a gente tem que desenvolver? Quais são os fatores, as características, né, para a gente chegar nesse ponto de desenvolver dessas relações interpessoais? Empatia, que seria a sensitividade social, flexibilidade comportamental, que seria a forma de nos comportar em relação a determinada pessoa, em relação a determinada situação, e repertório de condutas. Então, o repertório de condutas ele está muito relacionado ao quê? A flexibilidade comportamental, porque conduta já diz o quê? Comportamento, ação, né? E relações interpessoais seria a empatia, a questão de flexibilidade mental, né? Flexibilidade cognitiva. Então, o que é sensitividade social? Né? Seria a questão da empatia, que logo mais a gente vai ter mais uma aula só sobre a empatia, né? De o que é empatia, como desenvolvemos essa habilidade. Então, a sensitividade social seria a questão de me colocar no lugar do outro, né? Mas para que isso aconteça, eu tenho que compreender o que é empatia, né? Qual o significado dela para mim, né? Eu almejo que alguém tenha empatia para comigo. Como é que isso acontece? Então, a sensibilidade social, ela é essencial nas relações interpessoais. Não tem como a gente ter a questão dos relacionamentos interpessoais se a gente não desenvolver a empatia. Como acontecem? Essas situações sociais independem de contextos onde ocorrem. São geridas por costumes e normas de acordo com cada cultura. Então, o que é cultura? Né? Eu vou além, vamos pegar as crenças, né? O que é a crença de cada um, né? O que é a cultura de cada um, como
como isso como a sua cultura influenciou, né, no desenvolvimento das suas habilidades, no desenvolvimento da sua personalidade, né? A personalidade ela é moldada através de experiências, né? Então as experiências que eu tenho dentro da minha casa, no meio social, então eu vou fazer o que isso acontece? Eu procuro absorver aquilo que mais me identifico e aí vou moldando minha personalidade. Então, através da cultura, através das minhas crenças que vão sendo formadas a minha subjetividade, a minha personalidade. Então, cada um tem a sua, né? Cada indivíduo tem sua subjetividade, ninguém é igual a ninguém. Por isso que, para que a gente desenvolva uma questão de relações interpessoais, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se identificar. Então, não tem como eu me basear nas experiências do meu colega e ter a mesma experiência, não. Talvez a gente possa viver a mesma coisa que, para mim, a minha experiência vai ser diferente da dele. Pode ser no mesmo ambiente, a mesma situação, com as mesmas pessoas. Aquilo ali vai somar, como eu vou absorver, como aquilo ali vai somar para mim, é onde eu vou tirar a minha experiência e o que vai contar na minha questão das minhas crenças, né? Como as crenças da gente são formadas através dos pais, né? E aí a gente tem que identificar o que é a minha crença e o que é a crença dos meus pais, né? Porque as crenças dos nossos pais fazem com que a gente molde as nossas, né? Que a gente forme as nossas, que a gente se espelhe, que a gente comece a procurar hábitos para a gente se informar, se comunicar, se portar, do que é correto, do que não é. Isso eu estou falando, gente, na questão de crenças familiares, né? De normas familiares, de regras familiares, de costumes familiares, né? Nossos costumes, nossas normas são formadas através do quê? Das nossas experiências com nossas famílias, do que é nos passado, do que é relatado, das vivências. Nesses múltiplos ambientes existe a interação humana, que por sua vez influencia o rumo das atividades e também os resultados dessas organizações. E lembrando que essa questão de organizações a gente generaliza, né? A questão familiar, a questão escolar, a questão social. O contato entre duas ou mais pessoas é chamado de primeira impressão. Quem nunca ouviu falar nessa expressão aqui, primeira impressão? Né? O que seria essa questão de primeira impressão? Como ela é denominada? É um impacto que cada um causa no outro ou nos outros, descreve Moscovici. Então, por que ele descreveu isso, né? A questão da primeira impressão. Quando eu vou para um ambiente que eu nunca fui, com pessoas que eu nunca estive, e aí a questão de como eu vou me importar, de como a forma que eu estou vestida, até a forma que eu me expresso, vai denominar como as pessoas vão ter a primeira impressão sobre minha pessoa. Né? Possa ser que em um segundo momento, as pessoas que chegaram a essa impressão sobre minha personalidade se modifiquem, né? Ou não. Né? Então, como é que a gente faz, o que é que a gente quer com essa questão da primeira impressão? Ninguém quer que alguém tenha uma má impressão sobre nós, né? Sobre nós mesmos. Todo mundo quer causar o quê? Uma boa impressão. Só que não tem como eu denominar se você vai ter uma boa impressão sobre minha pessoa. Né? Isso aí são o quê? Isso é uma percepção sua. Né? Eu posso até moldar no futuro, ou então pode permanecer, mas aí isso é o quê? Uma percepção sua. E como é que a gente muda a percepção? Através do quê? De encontros, de convivência, que é onde vai sendo moldada, né? Às vezes a gente tem uma impressão de uma pessoa que a gente gosta, depois a gente com a convivência não desgosta, ou vice-versa. Este primeiro encontro depende de diversos fatores psicológicos,
das experiências de cada uma das pessoas, suas expectativas e motivações do momento. E ainda depende da própria situação do encontro, que foi o que eu falei para vocês. Quando a primeira impressão é positiva, em ambos os lados, a tendência é que se estabeleça um relacionamento de simpatia e aproximação, facilitando o relacionamento interpessoal e atividades em comum. Quando o impacto é positivo, em apenas uma das partes, o relacionamento tende a ser difícil, exigindo um grande esforço de conhecimento das partes envolvidas, buscando desmistificar a primeira impressão. Vou dar o exemplo, né? Eu chego primeiro dia para dar aula a vocês, né? Vocês já procuram saber como eu sou em sala, através de experiência de outras turmas, sobre como são as minhas avaliações, a minha personalidade, quais são as regras, quais são como eu abordo o aluno dentro da sala. E aí turmas falam, umas turmas relatam que sim, que é positivo, outras turmas relatam que não. Então, quando eu chego na sala, no meu primeiro encontro com vocês, e aí vocês vão ter que avaliar, né? Aí vocês vão dar a percepção de vocês sobre essas características que foram relatadas. Se aí vai ser a questão da impressão positiva ou a impressão negativa. Vamos supor que foi positiva de mim para com vocês, né? Da professora para com os alunos. E aí, o que é que faço? Eu começo a fazer a questão da avaliação. A turma é boa, a turma foi ótima. Só que no decorrer da aula, eu começo a perceber que que existe o quê? Não existe uma questão de aliança, né, entre aluno e professor. E aí eu começo a me esforçar, a querer entender por quê, o que é que está acontecendo, né? Eu estou errando, eu estou me expressando mal, é o conteúdo que não está sendo bem alencado na sala, o que é? E aí onde eu vou começar o quê? A me esforçar para querer entender o porquê, porque eu tive uma boa impressão de vocês. E aí quando é vice-versa, né, quando é a professora que não tem uma boa impressão sobre a turma, e aí a turma vai fazer o quê? Se a turma tem uma boa impressão da professora, né, gostou da professora, quer colaborar com a professora, a turma vai fazer com que o quê? Que a professora tenha novos olhares sobre ela, né? Que é uma turma que é dedicada, que gosta da professora, enfim, seria mais ou menos isso. São bastante comuns julgamentos, preconceitos e impressões errôneas que acarretam em dificuldades e aborrecimentos desnecessários. Jogar a culpa no outro é sempre mais fácil e cômodo do que um exame em suas próprias atitudes e preconceitos, desfazendo impressões negativas que não conduzem com a realidade. E aí a gente vai para a questão comportamental. Vou dar um exemplo para vocês. Minha melhor amiga, sou eu que Que classifico ela como minha melhor amiga. Né? Na questão da infância, a gente faz o quê? Né? Eu vou lá, escolho, seleciono, um exemplo, Amanda para ser minha melhor amiga. Só que o quê? Amanda seleciona Patrícia para ser a melhor amiga dela. Né? Então, o que eu faço? Eu começo a ter o quê? Um julgamento, um preconceito sobre o quê? Sobre Patrícia, um novo olhar sobre Amanda que eu não tinha. Por quê? Porque eu vou começar a pensar assim, mas ela não está sendo certa, ela não está correta nessa classificação dela de amizade, nessa escolha dela de amizade. Por quê? Porque ela é minha melhor amiga. Por que eu não sou a melhor amiga dela? Sim, fui eu que escolhi. Então é mais cômodo para mim eu começar a procurar defeitos
né, em Amanda, do que Amanda é assim, 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 do que aceitar que o que foi uma escolha minha, que não necessariamente a Amanda tem que me escolher também. Acontece sim das duas, de ambas escolherem, mas acontece de não. E o que a gente faz? Vou mais além, né? Eu tenho uma amiga e aí ela começa a me chamar para sair, me chamar para ajudá-la nas atividades, ajudá-la em aconselhar em alguma coisa. E aí, o que eu faço? Eu vou, né? Eu dou presente a ela no aniversário dela, dou presente no Natal, vou com ela para todos os locais. E aí, quando eu chamo essa amiga minha para sair, para me ajudar em alguma atividade e ela não faz, o que acontece? Eu fico com raiva. Mas por que eu fico com raiva? Se fui eu que me disponibilizei a ajudá-la, a estar com ela. Eu me disponibilizei porque eu gosto dela, porque eu quis fazer ou porque eu esperei que ela fizesse o mesmo. Porque a gente tem que entender o que a gente quer com nossas ações, com o nosso comportamento. Eu faço porque eu gosto, porque eu quero, eu faço porque eu quero receber. Que é onde o ser humano ele se frustra, ele se decepciona, porque ele faz o quê? Ele faz uma coisa esperando que o outro faça o mesmo. E quando não faz, ele se decepciona, ele se frustra, ele procura culpa no outro, ele diz que o outro é errado, mas não, quem errou foi ele. Ele não, se ele deixasse bem claro para o outro, eu vou, mas eu quero que você faça o mesmo quando estiver acontecendo comigo também. Aí sim, se a pessoa falar, tá certo, não se preocupe. Mas o que acontece? Ele vai, né? Ele dá o presente, aí chega no aniversário dele e não recebe presente. Diz, poxa, eu dei um presente a ele. Sim, você deu, ele não lhe pediu. Sim, você ajudou ele a fazer a tarefa. Ele pediu, porém ele não necessariamente disse que queria fazer também. Então a gente tem que começar a perceber qual nossa perspectiva sobre aquela nossa ação, qual o nosso interesse em desenvolver aquela ação, em fazer aquela ação. Porque senão o que é que vai acontecer? A gente vai começar a se frustrar, a se decepcionar com algo que é nosso, não que é do outro, que não depende do outro. Fatores que influenciam. Os sentimentos influenciam as interações e as atividades desenvolvidas. Problemas não resolvidos no mundo dos sentimentos impedem o crescimento e o desenvolvimento pessoal organizacional. Então, mais uma vez, eu toco no assunto de que tem que se conhecer, gente. Para desenvolver qualquer tipo de relação, de se conhecer mesmo, a gente tem que parar e ver realmente quem eu sou, né? O que são meus sentimentos, o que é que isso me acarreta. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se autoconhecer, né? Então, friso mais uma vez, a questão principal no indivíduo. Não deixar que o outro lhe conheça, mas sim você se conhecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chegar para você e falar assim, descreva sua melhor amiga. Quais são as características dela, o que é que ela gosta de fazer, quem é ela. Você passa 10 minutos. E aí a pessoa volta e diz assim, agora se descreva. O que acontece? A gente para. Começa a surgir vários pensamentos na nossa cabeça. E aí a gente começa, eu sou gente boa? Eu gosto disso?
eu sou assim, eu sou desse jeito, e aí o que a gente faz? A gente escreve uma linha, 2, 3, né? Não estou generalizando, mas isso é realmente o que ocorre. Então, é mais fácil a gente pedir para o outro não descrever do que a gente tentar se descrever. Por quê? Porque a gente não coloca isso em prática, né? Isso não é uma prática do indivíduo, né? A gente não para pensar na gente. A gente só para pensar na gente quando a gente percebe que alguém fez alguma coisa de errado para a gente, que alguém machucou a gente. Aí sim, eu não merecia, isso machucou, isso doeu, mas a gente não para pensar o porquê que isso aconteceu, né? O que é que nos causa culpa, o que é que nos causa raiva, o que é que nos causa vou para a parte das emoções positivas, alegria, felicidade. A gente não sabe. A gente deixa que os momentos aconteçam para a gente classificar. A interação das pessoas no ambiente afeta as atividades de cada um e todos. Sendo interativo e experiencial, o ser humano tem um encontro com outras experiências internas que possibilita a revelação de outras dimensões de seu próprio eu que ainda não são conhecidas. Então, o encontro com o outro é sempre algo incógnito. É sair da zona de conforto, sair ao mundo desconhecido é uma nova experiência. Qualquer conjectura do encontro é mera especulação, preconceito, expectativa ou ansiedade, que algumas vezes está bem distante da situação real. Então, como isso ocorre? Você vai se encontrar com um grupo de amigos que você só falava pelo WhatsApp, ou então primeiro encontro com aquele menino que já fazia uns 3 meses que estava conversando, que você tanto quer conhecer, ou com aquela menina que você tanto quer conhecer. Então você começa a criar eventos, né, sobre aquela determinada situação. Será que ela vai gostar de mim? Será que eles vão gostar de mim? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai gostar da minha roupa, do meu comportamento, do meu cabelo? Será que eu vou saber me importar naquela hora? Será que eu vou ficar tímida? Então não tem como a gente dar uma certeza sobre como nós vamos nos portar naquela situação que a gente não vivenciou ainda, que a gente não foi vivenciada. Então, surgem essas várias perguntas na nossa cabeça, vêm em formas de pensamentos, que seriam os pensamentos automáticos. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente não vai, a gente não enfrenta, ou então a gente vai, né? Porque quando a gente não enfrenta, o que acontece? A gente faz assim, eu não vou. Quando a gente vê, será que vai gostar de mim? Será que eu vou saber me importar? Aí o que a gente faz? A gente sente ansiedade, a gente sente medo, e o que a gente faz? A gente desiste, né? Ou então a gente enfrenta, que seria o enfrentar, o desistir e o lamentar. O enfrentar, eu vou, né? Eu já fui para outros encontros, já conheci meninas novas, meninos novos, amigos novos, e assim eu me dei muito bem. Aconteceu alguma coisa assim, eu fiquei tímida, eu falei alguma besteira, gostaram da minha roupa, então não gostaram da minha, porém isso aí não influenciou tanto na minha relação, no meu relacionamento naquele momento, né, no relacionamento interpessoal. Então aquilo ali não me influenciou tanto. Então o que é que eu vou? Eu pego a experiência que eu vivi e que seria a minha realidade, faço as evidências que apoiam, né, e as evidências que não apoiam. As evidências que não apoiam seria o enfrentar, né? Eu pego as minhas experiências e faço o quê? E coloco em prática. Não, mas eu já fiz isso, então dá certo. Então eu enfrento aqueles pensamentos, aquela gama de emoções que eu estou passando naquele momento. O desistir seria eu pegar aqueles pensamentos
como evidências que apoiam, e realmente ter aquilo ali como uma verdade absoluta, dizer realmente que não vai dar certo, que não, o pessoal não irá gostar de mim, que a menina não, o menino não irá gostar de mim, ou então que a menina não irá gostar, e aí não, que eu posso falar muita besteira, e aí eu posso ficar sozinha no meio do grupo, e aí o que eu faço? Eu desisto. Meu comportamento é de desistência mesmo, não pego minhas outras experiências que foram positivas e tento confrontar. E o lamentar. O lamentar seria ficar nessa lamentação, né? Ah, meu Deus, se eu fosse diferente, né? Se eu fosse mais extrovertido, ou então se eu fosse mais tímida, como seria? Será que daria certo? Somente tendo conhecimento da situação real é que se pode decidir como conviver com ela. O resultado da interação humana influencia diretamente no desempenho e na produtividade prescrita ou esperada, seja individual ou coletiva. A interação humana ocorre permanentemente entre as pessoas e se manifestam sobre as formas verbais e não verbais. Pensamento seria uma comunicação não verbal, né? Seria uma interação não verbal, né? Que seria o que? Uma coisa que eu não verbalizo, então eu só penso, né? Sentimentos também, eu sinto, eu vivo aquilo ali. Relações mentais também. E físicas ou comportamentais até por meio do silêncio, né? Verbal. E outra coisa, gente, comunicação por gesto, né? A forma de nos portar, de como nos comportamos também seria uma questão de interação verbal, né? Nós temos 70% da nossa comunicação é não verbal, que seria por gestos. De acordo com Moscovici, a forma como são tratadas as diferenças individuais interfere significativamente no processo de interação de um grupo, né? Então, a forma como eu me vejo, como eu me classifico, vai fazer com que isso aqui interfira também como vou me relacionar com as pessoas. Quando as diferenças são aceitas e discutidas com franqueza, a comunicação flui facilmente. Existe o diálogo, os participantes se envolvem entre si, articulam seus pensamentos, opiniões e sentimentos. Ou seja, a partir do momento que eu me permito, né, entrar naquele grupo, que eu permito minha participação, vai influenciar diretamente como, minhas relações interpessoais. Relacionamento interpessoal. Mas como ter competência nos relacionamentos interpessoais? Como podemos entender os outros e fazer com que os outros também nos entendam? Eu falei um pouco sobre isso. Como fazer para que os outros não julguem ou entendam de forma errônea o que falamos ou fazemos? Seria a questão, novamente eu vou voltar para vocês, do autoconhecimento. Então, através do meu autoconhecimento sobre como eu me comporto, como eu me identifico, né, a minha questão da minha empatia, que vai moldar tudo isso aqui. Habilidades essenciais. Ampliação de percepção. Ter uma percepção acurada e sensível das pessoas envolvidas na situação interpessoal e também dos fatores significativos que afetam a situação. Autoconhecimento. Ter uma boa percepção de si mesmo, estando consciente da forma como interage com as pessoas e como se deixa influenciar pelas ações, comentários, condutas e opiniões, aceitando suas carências e habilidades. Receber feedback. Disponibilidade interna para o crescimento, coragem e desprendimento para o processo de autoconhecimento, que só pode ser alcançado com a ajuda dos outros por meio do feedback, exercitando a aceitação de si na dimensão ainda desconhecida do eu. Dar feedback. Oferecer feedback direcionado à pessoa e não para o fato. É uma forma de ajudar o crescimento do outro. Uma verdade dita como amor
para o desenvolvimento do outro. Então, novamente, né, o autoconhecimento aparecendo. Né? Novamente, o autoconhecimento, ele influencia tudo. Ele influencia nossas ações, ele influencia nossa percepção. Então, é através dele, gente, que a gente desenvolve nossas relações interpessoais. E aqui algumas perguntas, né, para vocês começarem a pensar sobre tudo isso que eu venho falando, né, sobre a questão do autoconhecimento, né? Quando quero sentir-me agitado, que lugares eu gosto de ir? Já pensaram? Né? Vocês já pararam para pensar quando lhe deixa agitado, o que é que lhe deixa agitado, o que é que lhe acalma, qual local que lhe acalma? Ou então qual local que lhe tranquiliza? Quais estilos musicais eu gosto mais? Já pensaram? Às vezes a gente está num ambiente e diz, eu não gosto, se tivesse tal música, né? Se tiver. E aí, às vezes, a pessoa tem perguntado para você, quer ouvir o quê? Tanto faz. E quando coloca você acha desagradável, você acha desmotivado. E aí, a gente às vezes pode até pegar essas perguntas e falar assim, que coisa besta, né? Que coisa sem interação, uma coisa sem tão relevância para mim. E aí depois, quando a gente para, o autoconhecimento, a gente é se conhecer, é conhecer os seus gostos, é conhecer sua personalidade, é conhecer suas emoções, é conhecer suas fraquezas, é conhecer seus pontos fortes. Então não é ninguém que vai chegar para você e vai dizer assim, você é forte, por isso, por isso, por isso, por isso. Você é fraca, por isso, não. Você que tem que identificar quais são seus pontos fortes e quais seus pontos fracos, quais são seus gostos, por quê? Porque você que vai ter que lidar com esses momentos, você que vai ter que enfrentar os momentos de fraquezas, os momentos de fortaleza, né, os momentos de motivação, os momentos de desmotivação, o que nos causa prazer, o que nos causa desprazer. Então, você que classifica isso, não sou eu que digo, né, é você que escolhe. Quais são as músicas que marcaram a minha vida até hoje? Quem sou eu? Por que acredito? Em que acredito? Do que eu não abro mão? O que eu amo mais nas pessoas? Vou escolher mais uma aqui. Quanto eu amei? De quais características minhas eu me envergonho? O que eu gosto na minha pessoa? O que outras pessoas dizem sobre mim que eu não concordo e por que eu não concordo? Não é porque as pessoas falam isso sobre mim e eu não concordo. Então, flexibilidade mental. A flexibilidade na percepção e atitudes para visualizar os mais variados aspectos da mesma situação e agir de forma diferenciada, conforme cada circunstância, não seguindo um padrão estático e rotineiro do comportamento. Equilíbrio entre cognição e emoção, que seria a razão. Né? Significa considerar os conteúdos cognitivos de forma equilibrada numa situação de troca interpessoal. Então, gente, a gente tem que começar a identificar, né? O que é que quais situações que eu sou mais razão, né? Que eu sou mais racional, quais situações que eu tenho um desequilíbrio emocional e por quê? Em algumas situações, a solução é alcançada para o conteúdo cognitivo. No entanto, afeta de forma irrevogável o conteúdo afetivo, fazendo com que um relacionamento, em algumas situações, sofra prejuízos irreversíveis. Então, é aí nesses momentos que a gente faz, meu Deus, não era para eu ter feito aquilo, não era para eu ter tido outra forma de comportamento, outra forma de expressão, e a gente não consegue, porque a gente não teve o que eu falei para vocês lá na frente, mas para vocês lá na frente, né? A questão do autoconhecimento, está vendo agora o porquê que ele é tão importante? E aí, paramos por hoje aqui nossa aula, né, sobre psicologia e as relações interpessoais. E esse exercício aqui vai para vocês responderem em casa, né, algumas questões para vocês começarem a tentar colocar em prática sobre o relacionamento interpessoal, sobre como eu estou desenvolvendo, se eu tenho como é que está a questão das minhas relações, né, da minha relação intrapessoal. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão enviar para o meu e-mail, né, as respostas. Ou se tiverem uma letra legível, pode tirar foto e enviar. Se não, se preferir digitar, digite e me manda, porque vai ser
para a somatória de alguma nota de vocês. Até a próxima aula e tchau!